Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Neurologia, Neurocirurgia e Neurociência. Essa noite iniciamos o pré-congresso no eixo de semiologia neurológica. No decorrer desta semana, abordaremos discussões sobre os principais tópicos da propedêutica neurológica, tão importante para o raciocínio diagnóstico dos médicos. Gostaria de convidar neste momento a doutora Cristiana Pereira, médica assistente e coordenadora do grupo de vertigem e desequilíbrio de neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, para palestrar sobre a neurociência do equilíbrio. Seja bem-vinda, doutora, e boa palestra. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada a todos pelo convite. Parabéns pela organização. Essa é uma iniciativa maravilhosa e é um prazer enorme ver tantos alunos interessados, não só na organização, como na participação de um congresso de temas que são conhecidos como tão difíceis, né? Muitos alunos acham a neuro tão difícil, mas sou suspeita para dizer, eu acho absolutamente envolvente e maravilhoso. Então, me coube um tema igualmente difícil, que é a neurociência do equilíbrio. Então, falar de equilíbrio é falar de muita coisa, e eu vou resumir aqui para vocês algumas coisas que eu acho mais pertinentes. Primeiro, a importância dos distúrbios de equilíbrio, né? Que uma em cada 10 quedas em idosos leva a ferimentos graves. 10% dos atendimentos, 6% das internações de urgência nos idosos são decorrentes de queda. E muitas vezes esses fatores são fatores identificáveis, né? E a gente tem que ter atenção a esses fatores e controlar os fatores de risco para reduzir essa ocorrência de queda. Então, a gente precisa entender como é o equilíbrio, qual a importância disso tudo. Se a gente considerar as causas dessas quedas, né, os acidentes entram como um dos principais fatores, mas os distúrbios de equilíbrio da marcha, a fraqueza, são super importantes também, vertigem e tontura também. E aqui vem um primeiro conceito super importante. Se a gente fala em desequilíbrio, não necessariamente estamos falando de vertigem e tontura. A pessoa pode ter desequilíbrio por outros fatores que não relacionados ao sistema vestibular, que não relacionados à vertigem, né? Então, a gente vai ver que equilíbrio, o controle postural, é uma habilidade muito complexa e decorre da integração de vários processos, de vários sistemas que precisam estar lá, cada um deles presente, intacto, funcionando bem e interagindo bem com os outros, né? O nosso controle postural, ele tem dois objetivos funcionais, dois objetivos principais. Um é a orientação postural propriamente dita, né? Então, a nossa capacidade de interagir com o ambiente, a nossa percepção do ambiente, né? Então, a nossa orientação do nosso corpo em relação às suas partes, em relação ao meio. E o equilíbrio postural mesmo, que são os ajustes antigravitacionais, o tônus, a gente vai ver isso melhor. Então, a orientação postural, ela está relacionada, então, a esse posicionamento das partes do nosso corpo entre si e com o ambiente. Então, a gente precisa saber onde está a nossa cabeça, isso é fundamental, né? Porque na cabeça está a visão, está o sistema vestibular, e a gente tem essas informações que precisam interagir com o resto do nosso corpo, né? Então, a gente precisa saber também a posição da cabeça no espaço, a informação proprioceptiva do pescoço, super importante para isso. Então, a gente tem a percepção do nosso movimento e a organização do nosso movimento em relação ao que a gente quer fazer. Se eu quero alcançar um objeto, se eu quero simplesmente me equilibrar, andar, o que eu quero fazer. E a gente tem o nosso equilíbrio postural propriamente dito, que nos faz permanecer em pé, né? Então, o que faz isso? A nossa resistência a essas forças gravitacionais que tendem a nos desequilibrar, né? Permanecer na postura em pé, né? Em uma posição bípede, é uma atividade extremamente complexa. Então, eu tenho que manter o meu centro de força, o meu centro de gravidade dentro da base de suporte, e preciso controlar isso o tempo todo. E para isso eu preciso do meu tônus postural muito marcado, de uma maneira muito forte. Então, vamos só relembrar aqui rapidamente um histórico, isso é super importante para a gente entender como a gente vê as questões do equilíbrio hoje em dia, né?
Então, os primeiros a avaliar a questão do equilíbrio, o primeiro foi Sherrington, né, já no século XIX, avaliando cachorros e gatos descerebrados. Um aluno do Sherrington começou a avaliar algumas respostas automáticas e um aluno do Magnus, que foi aluno do Sherrington, continuou esse trabalho. Tá? E o que é importante? Eles postulavam um modelo clássico, chamado também de modelo genético, né, de postura, dizendo que nós precisamos, para manter a postura ereta, muito desse tônus, né? A gente precisa muito da musculatura extensora, dos reflexos miotáticos, a gente precisa muito dos reflexos vestibulares, né? E a gente vai fazendo essas adaptações conforme a gente faz alguns. Tem uma coisa clássica, que é essa adaptação da postura relacionada ao movimento, que mudando a posição da cabeça, talvez eu mude a minha orientação postural, a minha contratura muscular. Muitos estudam isso e já leram nos livros que um paciente com lesão vestibular aguda, ele vai cair para o lado do labirinto lesado. Né? Então, supondo que o labirinto lesado seja o direito, ele vai cair para o lado do labirinto lesado. E se o paciente vira a cabeça em relação ao tronco, ele continua caindo para o lado do labirinto lesado. Né? Então, ele cairia para frente em vez de cair para o lado. Muito bem, só que a gente sabe hoje em dia que essas coisas são muito mais teóricas do que práticas e têm uma utilidade muito restrita. Tá? Eu vou fazer um apanhado aqui muito rápido dos tratos, mas esse não é o foco principal dessa aula, né? Só para a gente entender de que vias, então, que a gente está falando, né? Então, a gente tem uma via que é a vestíbulo espinhal medial, que aqui está em vermelho, que ela tem, aqui, responsável pelo reflexo vestíbulo cólico. O que faz esse reflexo? Ele anula o sinal labiríntico. Então, se eu tenho uma tendência, por exemplo, a inclinar, estou descendo de carro, por exemplo, numa rampa, meu tronco está inclinando para frente, minha cabeça também está inclinando para frente, isso gera um sinal no labirinto, isso vai desencadear um reflexo vestíbulo cólico, eu vou levantar minha cabeça para manter minha cabeça na vertical. Eu anulo o sinal do labirinto. Então, é um reflexo que estabiliza a cabeça no espaço. Eu tenho um outro reflexo, que é o reflexo espinhal lateral, que aqui está em azul, né? E ele é responsável pelos reflexos otolítico tônicos. Então, é aquele reflexo que faz excitação dos extensores ipsilaterais e inibição recíproca dos flexores, né? Então, é aquele reflexo que promove a nossa extensão. Nós temos outro trato, que é o trato retículo espinhal medial, né, que está aqui em vermelho, que ele começa na formação reticular, por isso o retículo espinhal, né? E ele tem uma ação excitatória na musculatura axial e extensora dos membros, mais importante no pescoço, tá? Então, o reflexo tem uma importância principalmente na região cervical. Nós temos ainda o trato retículo espinhal lateral, que também tem uma aferência vestibular importante, também se inicia na formação reticular bulbar, né? O anterior se iniciava na formação reticular pontina, esse na formação bulbar. Ele é principalmente ipsilateral e ele tem uma ação inibitória nos neurônios motores de nervos cranianos e da medula. E ele vai desencadear, então, quando ativado, uma perda do tônus muscular. Tá? E nós temos ainda o trato tectoespinhal, que aqui está em azul, que inicia no colículo superior, ele é cruzado, ele cruza no mesencéfalo, ele desce, né, anteriormente ao fascículo longitudinal medial e termina na medula cervical. Ou seja, ele também é importante para esse ajuste cervical. E ele leva informações visuais e auditivas para que a gente coordene a posição da cabeça e dos olhos em relação aos alvos visuais e auditivos.
Então, tem mais um, estava esquecendo dele, o trato rubro-espinhal, que aqui está em vermelho. Ele começa na porção magnocelular do núcleo rubro, ele também cruza no mesencéfalo e ele faz o controle do tônus da musculatura flexora, com uma ação excitatória nos motoneurônios alfa da musculatura flexora, tá? E ele também tem uma ação inibitória dos extensores. Então, o que a gente vê aqui? Que a gente tem tratos que modulam, estimulando a extensão, a gente tem tratos que modulam, né, estimulando a flexão, tanto do pescoço como do controle axial, né? E o modelo genético, né, o modelo proposto lá há mais de um século atrás, propunha que, então, o nosso controle postural era simplesmente uma somatória de vários reflexos, de vários ajustes, simplesmente uma modulação de todos esses tratos que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, a gente teria vários reflexos, estímulo cólico, tem outros ouvidos até que não foram explicados aqui, cérebro popular, essas vias todas teriam uma interação entre si, modulando o nosso tônus e controlando o nosso equilíbrio. Então, esse modelo genético, ele propunha que simplesmente as respostas posturais eram respostas reflexas. Mas ele foi colocado em xeque nas últimas décadas, né? Nas últimas 2, 3 décadas, ele foi colocado em xeque, porque a gente começou a ver que as respostas posturais, elas são flexíveis, elas podem modificar dependendo da situação, né? E que podem existir também ajustes antecipatórios. A gente vai ver que são esses ajustes antecipatórios. O indivíduo, ele se antecipa, ele faz uma contratura muscular já prevendo a perturbação que vai acontecer. Então, não pode ser simplesmente uma somatória desses reflexos e dessas vias que eu acabei de falar, né? Um dos trabalhos mais interessantes é esse trabalho do final, se não me engano, do final da década de 70, mais ou menos, de Nashner, e ele observou o seguinte: vejam só, aqui nós temos duas situações. Uma situação em que o indivíduo está em cima de uma plataforma e essa plataforma sofre uma translação indo para trás. Tá? Na hora que essa plataforma sofre essa translação indo para trás, isso vai promover um estiramento aqui do gastrocnêmio, né? E com esse estiramento do gastrocnêmio é realizado, então, um reflexo miotático. O gastrocnêmio foi estirado, então ele é contraído. O indivíduo tem, então, uma contração desse gastrocnêmio e ele se equilibra, sendo colocado de volta para trás e não cai, certo? Então, uma resposta adequada, uma resposta muito reflexa aqui nesse aspecto. Agora, imagine uma outra situação. O indivíduo é colocado em cima de uma plataforma e essa plataforma, em vez de fazer uma translação, ela faz uma inclinação. Na hora que ela inclina, aqui o gastrocnêmio, ele também é estirado. Na hora que o gastrocnêmio é estirado, isso desencadearia uma resposta reflexa, né, o mesmo que a gente viu lá atrás, um reflexo miotático, fazendo com que esse gastrocnêmio fosse contraído. Se ele for contraído, o indivíduo vai para trás. Só que se o indivíduo for para trás aqui, o que vai acontecer? Ele vai cair. Então, do ponto de vista reflexo, do ponto de vista motor, as duas situações aqui do gastrocnêmio são iguais. Só que, do ponto de vista de equilíbrio, não, porque numa plataforma teve uma translação, no outro a plataforma teve uma inclinação. A contração do gastrocnêmio aqui seria ok, seria adequada, mas aqui a contração do gastrocnêmio faria o indivíduo cair.
Então, isso prova que as nossas respostas, elas não são uma somatória de reflexos, elas são moduladas. O que acontece quando o indivíduo inclina aqui, ele também tem uma percepção vestibular dessa inclinação, e essa percepção vestibular de inclinação, ela vai promover uma interação dessas respostas, e o que acontece é que, numa primeira tentativa, ainda tem um pouquinho de contração do gastrocnêmio, e se o indivíduo é inclinado várias vezes, essa contração vai desaparecendo e ele se adapta. E ele para de contrair o gastrocnêmio, o indivíduo para de oscilar e ele não vai cair. Então, isso mostra o quanto que as nossas reações posturais, elas são flexíveis. Não é uma somatória de reflexos. É um modelo que ele se adapta a cada situação. Então, são várias informações, várias aferências que vão se adaptando. Tá? E surgiu, então, o modelo hierárquico, que propõe que existem vários níveis de controle, né? 2 níveis de controle. O primeiro é a percepção, a minha percepção corporal. E a segunda é a implementação do meu controle postural. Então, primeiro eu vou perceber toda a minha situação e depois eu vou controlar através de vários ajustes motores. Tá? Então, uma alça que explicaria toda a nossa reação de equilíbrio é isso aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o meu sistema visual, meu sistema somatosensorial, meu sistema vestibular, que estão me dando informação do ambiente. Eu recebo essas informações, eu comparo, eu combino, eu seleciono as informações que são melhores, né? Eu percebo como eu estou, onde eu estou, né? Qual a posição do meu corpo. E eu faço uma escolha do meu movimento. Aqui, com uma grande interferência do cerebelo, uma grande interferência cognitiva. Aí eu seleciono a melhor opção de contração muscular. Faço meus ajustes no tornozelo, no quadril, no tronco, no pescoço. Realizo o meu movimento, que seja dar um passo, por exemplo. A partir desse momento, tem uma nova interação com o ambiente e tudo começa de novo. Tá? Então, aqui a gente vê nitidamente que tem uma alça que é sensorial, que vai me dizer aonde estou, uma alça que é nitidamente motora, e fazendo a integração dos dois, tem uma ação cognitiva e cerebelar muito importante. Tá? Então, a gente vê que, primeiro, não é uma somatória de reflexos. Depois, um erro muito comum, né, que o sistema vestibular ele é predominante nessa história, ele não é, né? Ele é uma peça dessa engrenagem, tem a sua importância, sem dúvida, mas é uma peça dessa engrenagem. Tá? Então, aqui, só isolando, né, a minha porção sensorial, a minha alça sensorial e a minha alça motora. Tá? Então, num contexto mais amplo, mais moderno, mais atual, se eu vou considerar um controle postural, eu vou considerar vários aspectos. São vários aspectos que vão ajudar no meu controle postural, não mais aquela somatória daquelas todas vias que a gente acabou de ver. Tá? Então, eu tenho um aspecto biomecânico, eu preciso ter uma boa musculatura, eu preciso ter um bom tornozelo, um bom joelho, um bom quadril, eu preciso ter a estrutura física bem montada. Então, existem questões aí não neurológicas envolvidas, né? Eu preciso ter uma boa percepção da minha verticalidade, né? Onde está a minha verticalidade, se eu estou aqui retinha ou se eu estou inclinada. Eu preciso ter um bom controle motor, eu preciso ter um bom controle cognitivo, eu vou ter uma organização sensorial, eu vou ter que organizar todas as minhas informações sensoriais e eu vou ter um aspecto importante que é a estabilidade da marcha. E tudo isso deve ser avaliado numa situação que eu quero fazer, eu quero avaliar o controle postural. Então, existem várias escalas para isso, que vão avaliar vários desses aspectos. Então, o aspecto biomecânico, a verticalidade, os ajustes antecipatórios, os compensatórios, a organização sensorial e a marcha. Então, uma boa avaliação do equilíbrio tem que contemplar todos esses aspectos. Tá? E qual a melhor forma de fazer isso? Existem escalas, né, que avaliam isso, umas mais antigas, a DGI, a Berg, por exemplo,
eu não vou falar de todas, aliás, eu vou citar aspectos dessas escalas. E duas escalas mais recentes são o Best Test e o Mini Best Test. O Best Test, quem publicou o Best Test fez o quê? Usou várias escalas e viu de cada uma aqueles itens que eram mais úteis. E juntou tudo numa escala que chamou de Best Test. Mas essa escala Best Test demorava muito tempo para ser aplicada. Então, fez uma redução e surgiu, então, o Mini Best Test, que é uma escala de 14 itens que a gente aplica tranquilamente em 10, 15 minutos. Tá? Existem as pós-orografias, mas elas são úteis para quantificar, mas elas não são muito úteis para avaliar o equilíbrio como um todo. Então, o que é um ajuste antecipatório? É aquela contração que a gente faz antes de iniciar o movimento. Então, se eu vou dar um passo, ou se eu vou levantar da cadeira, por exemplo, se eu vou levantar da cadeira, eu ponho minha perna um pouquinho para trás, eu inclino o meu corpo um pouquinho para frente, eu faço força no braço da cadeira e levanto. Então, eu faço vários ajustes que vão antecipar meu movimento. Então, o objetivo do ajuste antecipatório é minimizar o deslocamento do meu centro de gravidade antes de qualquer perturbação. Eu vou antecipar o que eu vou fazer. Então, depende da visão, depende de várias áreas motoras, depende de um ajuste cognitivo muito importante. E eu tenho as minhas respostas compensatórias. O que são essas respostas compensatórias? Elas ajustam meu corpo depois que eu sofro uma perturbação. Então, se eu estiver andando na rua e sofrer um empurrão, esse empurrão vai deslocar meu centro de gravidade e eu preciso, então, fazer um ajuste para não cair. Tá? Então, é uma resposta que acontece depois de uma perturbação. Vai restaurar o meu centro de gravidade depois que ocorreu a perturbação. Tá? Então, para isso, eu preciso muito das minhas informações sensoriais. Uma outra questão super importante, isso a gente aplica muito no nosso dia a dia do ambulatório, é o conceito da organização sensorial. A gente tem 3 sistemas que são úteis para o nosso equilíbrio, a gente já viu. O sistema visual, vestibular e somatosensorial. A gente precisa dessas 3 informações. Mas essas 3 informações, elas não trabalham o tempo todo de uma forma proporcional. Eu não uso um terço de cada uma para dar 100% da informação. Não, eu vou usar mais ou menos cada uma dessas informações dependendo da minha situação. Então, se o indivíduo está de pé numa superfície estável e de olhos abertos, ele vai usar muito mais o sistema somatosensorial. Ele não tem aceleração, então ele não vai usar o sistema vestibular. Ele vai usar muito pouco, 20%, e 10% do sistema visual. Ele vai confiar na sensibilidade dele, na propriocepção, aonde ele está pisando. Se ele fecha os olhos, ele perde o sistema visual e ele continua em pé. Tá? Mas se ele tiver, por exemplo, uma alteração somatosensorial, como a gente tem, por exemplo, na tabes dorsales, tal, ele cai, né? Sinal de Romberg. Então, um déficit proprioceptivo, ele vai cair com os olhos fechados. E o sistema vestibular? Como que a gente faz para avaliar melhor o sistema vestibular? Aonde que ele vai ter importância? Se a gente coloca o indivíduo em cima de uma almofada, ele está em cima de uma almofada, ele está o tempo todo lá, balançando um pouquinho, e isso vai gerando um monte de pequenos reflexos miotáticos. O que o nosso cérebro, o nosso cerebelo vão fazer? Vão dizer assim, olha, essa informação ela não está boa, está gerando aqui um monte de reflexo, isso aqui não corresponde, essa informação é ruim. Então, a gente ignora essa informação proprioceptiva. Além disso, se eu estou balançando um pouco, está gerando um monte de pequena aceleração. Eu vou valorizar muito mais a minha informação vestibular. Então, o indivíduo, quando está em cima de uma almofada, ele vai usar muito mais o sistema vestibular e muito menos o sistema somatosensorial. Então, se eu quero examinar o sistema vestibular do meu indivíduo e a importância dele no equilíbrio, eu coloco esse indivíduo em cima de uma almofada. Né? Então, vamos ver aqui um exemplo disso na prática. Então, olha,
Essa paciente está de olhos abertos na superfície estável, depois ela fecha os olhos e ela não cai, ela tem uma lesão vestibular à esquerda. Daí ela fica, desculpa, aí é de olhos abertos, ela está em cima da almofada e ela não cai. E na hora que ela fecha os olhos, olha o que acontece. Ela cai. Mas ela cai agora porque ela está em cima da almofada. Antes ela não estava caindo, porque ela estava em cima da superfície estável e ela estava usando muito mais a propriocepção, que está boa. Então, se eu quero examinar o sistema vestibular do paciente, eu tenho que usar almofada. E tenho que ter esse conceito em mente, né? O conceito de organização sensorial. Outro aspecto que é super importante para a gente avaliar é a velocidade da marcha. Então, como que eu vou avaliar isso? Eu tenho que usar grandes distâncias, de 5 a 10 metros de preferência. Eu posso usar um cronômetro, eu não preciso de grandes equipamentos, né? E peço para o paciente simplesmente andar na velocidade habitual dele. Ande na sua velocidade habitual. Faço 2 ou 3 vezes e faço uma média, tá? O importante é que eu devo usar sempre o mesmo protocolo, principalmente se eu quero acompanhar o paciente evolutivamente. Usar sempre a mesma distância e sempre a mesma ordem, tá? E olha só como a velocidade da marcha é um parâmetro super importante. Indivíduos que caminham a mais de 1 metro por segundo, eles são independentes para AVDs, na maioria das vezes. O indivíduo que caminha de 0,8 a 1,3, ele caminha bem na comunidade. Mas, se o indivíduo tem de 0,7 a 1 metro, ele até pode caminhar bem na comunidade, mas ele tem maior chance de declínio cognitivo. Olha a importância da cognição. Se ele caminha de 0,4 a 0,8, ele caminha com dificuldade na comunidade. Abaixo de meio metro por segundo, ele tem maior risco de queda, de hospitalização. Então, a velocidade da marcha é um aspecto super importante. Quando a gente vai avaliar a marcha, não é só ficar olhando a marcha e dizer, essa marcha parece uma marcha parkinsoniana, uma marcha ceifante, uma ataxia. Isso tudo é muito importante, lógico, né? É aquela análise clínica. Mas mais do que isso, a gente precisa de dados objetivos. Então, vamos avaliar a velocidade da marcha, além de definir, além de colocar aquela marcha em alguma categoria. Né? Então, vamos avaliar a velocidade, tem um parâmetro objetivo em várias avaliações, desde que vocês usem sempre a mesma distância, o mesmo protocolo. Tá? Um outro teste que é super utilizado também é o teste chamado Time Up and Go, TUG. Como que a gente faz esse TUG? O indivíduo, ele é colocado sentado, é marcado 3 metros, ele tem que levantar, andar 3 metros, fazer a volta e sentar de novo. Então, ele anda 6 metros, é 3 para ir, 3 para voltar, tem uma volta, tem o ato de levantar, tem o ato de sentar. Então, estou avaliando várias coisas. Esse também é um teste bastante utilizado. Se o indivíduo demora menos que 10 segundos para fazer isso, ele é normal. Tá? Se ele demora até 19 segundos, ele tem uma boa mobilidade, mas já não é tão normal assim. Se ele precisa de mais de 20 segundos, ele necessariamente deve estar precisando de um apoio, e acima de 30 segundos, ele tem certamente uma dependência funcional importante. E esse teste é um teste bastante utilizado para a gente avaliar a marcha nas suspeitas de hidrocefalia de pressão normal. Também a gente pode usar de maneiras objetivas várias medidas. Então, na hidrocefalia de pressão normal, uma das coisas que a gente faz é colher o líquor do paciente para ver se melhora, né? É um preditivo de resposta à cirurgia. Então, esse paciente é colocado para andar antes de coletar o líquor, a gente mede o TUG antes e depois colhe o líquor e mede o TUG depois, né? Então, é um teste bastante útil, de novo, quantificado. E uma outra coisa interessante é que a gente pode fazer o TUG com dupla tarefa. O que é o TUG com dupla tarefa? Eu peço para o paciente levantar, andar 3 metros, fazer a volta e sentar de novo. E enquanto ele faz isso, ele faz uma conta. E eu observo a interferência da cognição na marcha dele. Tá? E daí eu sei que se piorar mais de 10% do tempo, né, no TUG simples, com o TUG de dupla tarefa,
sugere que ele tem um comprometimento cognitivo associado, que talvez a cognição esteja interferindo também na marcha. Tá? Então, é outra forma de avaliar isso também de uma maneira objetiva, quantitativa. Então, resumindo, né, um assunto tão complexo, quis trazer algumas inovações. Eu não falei da avaliação mais corriqueira da marcha e do equilíbrio, porque isso vocês vão ter nas aulas, mas o que é de mais novo, o que é de diferente, né? Então, o conceito principal, talvez, que equilíbrio e marcha são funções bastante complexas que utilizam vários sistemas, que não é mais como aquele modelo genético, aquele monte de via somada. Não, a gente faz pequenas adaptações disso ao longo da vida, no nosso dia a dia, né? A avaliação vai muito além de simplesmente fazer um teste de Holmberg ou observar como é a marcha. Se é uma marcha ceifante, é escavante, é talonante, atáxica. Não, vai muito além disso. Eu tenho que avaliar com medidas quantitativas. E, para isso, o uso de escalas e testes quantitativos é fundamental, principalmente se eu tiver uma avaliação evolutiva do meu paciente. Tá bom? Eu queria agradecer de novo a todos. Aí está o meu e-mail, cbpereira@live. Eu tenho também uma página na internet, vertigemedesequilibrio.com.br, e lá vocês podem encontrar mais informações. Essa página está sendo atualizada, em breve contará com mais coisas, mais itens, né? E mais atualizados. Muito obrigada mais uma vez pela organização, Matheus, pelo convite, Fernanda também. Nós que agradecemos, doutora, pela excelente palestra, foi extremamente esclarecedora, gostamos bastante. E estamos abertos agora, durante esse período, para tirar dúvidas, enquanto a gente está resolvendo um problema técnico com o próximo palestrante. Nós vamos deixar esses 8 minutos restantes para o pessoal mandar dúvidas no chat, e daí a gente vai discutindo isso com a doutora, tá bem? Tudo bem. Vê alguma dúvida do chat? Sim, tem uma dúvida. Existe algum equipamento para avaliar a marcha e o equilíbrio nesses exames físicos neurológicos? Existem vários equipamentos. A gente tem equipamentos de posturografia, que são aparelhos, a gente até tem um no nosso ambulatório do HC, que é um aparelho que tem um sensor de força, né, sensor de movimento de força mesmo. E o paciente, então, fica de pé e ele consegue medir aonde o paciente está colocando mais força. Então, se o paciente oscila, consegue medir isso em oscilação e transforma isso num gráfico de oscilação. Mas é um aparelho, então, que avalia o indivíduo em pé, né, em diferentes condições, inclina a plataforma, pode pedir para o paciente para frente e para trás, avalia limite de estabilidade, tem várias funções, mas só com o indivíduo em pé. E existem várias formas de avaliar também a marcha. Existem alguns tapetes, né, que são modulares, né, tem um por um, e você vai comprando vários módulos e faz uma verdadeira passarela com aquilo. O indivíduo vai, então, caminhando em cima daquilo. Você consegue avaliar a velocidade, tamanho do passo, largura do passo, vários parâmetros. E vários outros aparelhos que são similares, para a gente poder avaliar passo, velocidade com precisão. São muito úteis, muito utilizados nas pesquisas e tudo mais, mas o nosso objetivo atualmente no ambulatório do HC está sendo desenvolver parâmetros ou analisar melhor parâmetros de avaliações clínicas. Então, vamos usar a velocidade da marcha usando um cronômetro. Isso pode ser feito. Então, a importância de uma avaliação clínica de parâmetros que todo mundo pode utilizar em qualquer lugar, fora de um ambiente de pesquisa, e que forneçam dados importantes clinicamente para o seu doente. Entendeu? Então, esse tem sido o nosso objetivo, assim, ter esses parâmetros mais claros, valores normais da população, o que vai estar alterado em qual doença. Esse tem sido o nosso objetivo atual. Entendi, doutora, perfeito. A Maria Freitas perguntou, enquanto o paciente que tem AVE, o TUG tem a mesma pontuação? Então, o valor normal continua sendo o mesmo. Então, o indivíduo normal deve fazer abaixo de 10.
O indivíduo com AVC, ele provavelmente vai precisar fazer mais de 10, mas isso por conta do AVC dele, né? Então, ele vai ter um valor maior, que é alterado, não é normal. E daí, os valores vão ser diferentes dependendo do grau de comprometimento daquele AVC, né? E comprometimento motor, cognitivo, enfim, mas os valores vão ser aumentados. Entendi, doutora. Obrigado. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat e já te dou retorno. Não tivemos mais perguntas. Gostaria de agradecer novamente a senhora pela palestra, pela disponibilidade, e foi extremamente esclarecedor, gostamos bastante. E para avisar para os participantes que a gente ainda não conseguiu um contato com o próximo palestrante, deve demorar mais ou menos uns 8 minutos. Então, às 7h45, nós retornaremos para o eixo de semiologia neurológica com a próxima palestra. Muito obrigado, doutora, e até mais, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Até logo. Estou à disposição depois por e-mail para mais dúvidas. Obrigada, Matheus, de novo.